leitura da mensagem de Nossa Senhora do livro 25ª edição, das páginas 300 a 302. 11 de fevereiro de 1979. Festa de Nossa Senhora de Lourdes. Terceiro sinal, a divisão. Sou a vossa Mãe Imaculada. Apareci na terra, na pobre gruta de Mesambele, para vos indicar o caminho que deveis seguir nestes momentos difíceis. É o meu próprio, o caminho da pureza, da graça, da oração, da penitência. É o caminho que o meu Filho Jesus já vos indicou, para vos conduzir todos ao Pai no seu espírito de amor. Tendes em vós o que o seu próprio Espírito que vos faz chamar a Deus de Pai, porque vos foi participada a sua natureza divina. Segue pelo caminho do amor. Abri-vos ao Espírito de amor para vos levar a estar cada vez mais unido na vida. Amai-vos uns aos outros como Jesus vos amou, e vos tornareis verdadeiramente uma só coisa. A unidade é a perfeição do amor. É por isso que Jesus quis que a sua igreja fosse uma, para fazer dela o sacramento do amor de Deus para com os homens. Hoje, o meu coração imaculado estremece, angustia-se ao ver a igreja dividida interiormente. Essa divisão que penetrou no interior da igreja é o terceiro sinal que vos indica, com certeza, que chegou para ela o momento conclusivo da sua dolorosa purificação. Embora, ao longo dos séculos, a igreja tenha sido várias vezes dilacerada por divisões que levaram muitos dos meus filhos a separar-se dela. Eu obtive-lhes de Jesus o privilégio singular da sua unidade interior. Mas, nesse tempo, o meu adversário conseguiu obscurecer com a sua fumaça também à luz desta sua divina prerrogativa. A divisão interior manifesta-se entre os próprios fiéis, que se põem frequentemente uns contra os outros, na tentativa de defender e anunciar melhor a verdade. Assim, a verdade é atraiçoada por eles próprios, porque o Evangelho do meu Filho não pode ser dividido. Esta divisão interior leva, por vezes também, sacerdotes a porem-se contra sacerdotes, bispo contra bispo, cardeais contra cardeais. Pois nunca neste tempo Satanás conseguiu introduzir-se no meio deles, quebrando o precioso laço do seu mútuo e recíproco amor. A divisão interior exprime-se pelo modo com que se tendes a deixar só, quase no abandono, também o vigário de Jesus, o Papa, que é o Filho por mim particularmente amado e iluminado. O meu coração de mãe é ferido por ver como o silêncio e o vazio dos meus filhos rodeiam frequentemente a palavra e a ação do Santo Padre. Enquanto ele é cada vez mais atingido e sofre oposição pelos seus adversários. Por causa desta divisão interior, o seu próprio ministério não é suficientemente defendido e
difundido por toda a igreja, a qual Jesus quis que estivesse unida em torno do sucessor de Pedro. O meu coração materno enche-se de dor ao ver que até alguns pastores recusam deixar-se guiar pela sua palavra iluminadora e segura. O primeiro modo de estar separado o Papa é a aberta rebelião. Mas há também um outro modo, mais astucioso e perigoso. É proclamar-se abertamente unido a ele, mas discordar interiormente dele. Deixar cair no vazio o seu magistério e fazer, na prática, o contrário daquilo que ele indica. Ó Igreja, corpo místico do meu Jesus, no teu doloroso caminho para o Calvário, chegaste à 11ª estação e te vês rasgada e dilacerada nos teus membros novamente crucificados. Que deveis vos fazer, meus filhos, apóstolos do meu imaculado e doloroso coração? Deveis tornar-vos semente escondidas, pronta até a morrer pela unidade interior da Igreja. Por isso, vos conduzo cada dia ao maior amor e à fidelidade ao Papa e à Igreja a ele unida. Por isso, vos torno hoje participante das angústias do coração materno. Por vos formo no heroísmo da santidade e vos levo comigo no Calvário. Assim também, por meio de vós, podereis fazer sair a Igreja de sua dolorosa purificação, a fim de que nela se possa manifestar ao mundo todo o esplendor de sua unidade renovada. Salve Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Nossa Senhora, ela vem trazer hoje para nós grande reflexão. E como a gente vê que para grande reflexão é preciso aprofundar na palavra, mergulhar na palavra. Era para ser colocado ontem essa reflexão, mas não foi possível. Ainda faltava algo, ainda faltava orar mais um pouco, aprofundar mais, para saber o desígnio de Nossa Senhora com a palavra. Com o que ela quer que nós seguimos. E ela vai falar da divisão, que é o terceiro sinal. Porque ela também colocou o primeiro,
o segundo e o quarto sinal. Mas nesse terceiro sinal é o que Maria quer que a gente comece então a fazer a reflexão dos dias que nós estamos vivendo hoje. E ela vai falar que o caminho a seguir é o seu próprio caminho, porque nós estamos passando por esse momento de purificação. E o melhor caminho é o caminho de Maria, que é o caminho da pureza, da graça, da oração e da penitência. Momentos que a gente está vivendo, é preciso que a gente faça isso. Preciso que a gente busque pureza de coração, ser puro de coração. Estar sobre a graça de Deus, sobre a graça do Espírito Santo e manter-se em oração e na penitência. Porque aí Maria vai revelar que o seu filho Jesus, ele quer uma igreja única, uma só igreja. E essa igreja é para se manifestar o amor de Deus. É fazer dessa igreja o corpo místico de Jesus, de Cristo. Não pode haver dois corpos. Não pode haver corpo dilacerado, mutilado. É preciso um corpo saudável, ferido, mas saudável. Então, se a gente buscar na palavra de Deus, em Apocalipse 2, a gente vai ver que João é o único apóstolo vivo e ele vai falar às 7 igrejas daquele momento. Essas 7 igrejas vai ouvir a mensagem dita não por João, mas sim pelo o Espírito de Deus, o Espírito de amor, e também pela a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, como ele fundou a sua igreja. Então ele fundou a sua igreja através dos apóstolos, para que essas pessoas que ali estão constituindo a igreja, que estão à frente da igreja, assumindo ali a sucessão dos apóstolos, que permanecesse do jeito dos apóstolos, do jeito que os apóstolos permaneceu firme, mesmo que venha as perseguições e até mesmo a morte. Morrer pela a igreja, martirizar pela igreja, para manter-se essa igreja e manter-se o que foi fundada sobre os apóstolos, para que não chameis os apóstolos de mentirosos. E assim ele vem fortalecendo essa igreja, fazer com que essa igreja se permaneça firme, porque o diabo já queria a divisão da igreja. Isso a gente vê em Mateus 12, mas um pouquinho mais acima desse evangelho, a gente vai ver que Jesus vai falar sobre a divisão. Tudo que é dividido não permanece, se acaba. Então o diabo ele queria acabar com a igreja apostólica. Então ele já estava ali fazendo divisões dentro da igreja. Aí então João, iluminado pelo Espírito de Deus, escreve para as igrejas permanecer firme no apostolado, firme no Espírito Santo, firme na doutrina apostólica que veio dos apóstolos.
E aí então eles seguem nessa única igreja, nesse único caminho. Mas o diabo, ele continuou a fazer a divisão dentro da igreja até o ano de 1054, onde aconteceu o grande cisma da igreja, a divisão da igreja. A igreja se divide em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. As duas é parecidas. É fundada pelo mesmo Cristo, tem as mesmas doutrinas apostólicas, mas diferente em alguns pontos. Mas segue unida a Cristo. Maria, ela entristece, ela fica triste com essa divisão. Não era para acontecer. Era para que pudéssemos mantermos firmes. Mas aí então, por volta do século XV, surge também dentro da igreja outra divisão, e que essa vem até os dias de hoje. A reforma da igreja. A reforma dos protestantes. Martinho Lutero divide a igreja. E aí então Martinho Lutero, ele traz essa discórdia que Maria vai trazendo de bispos, de padres contra si. Então naquele tempo, naquela época, viveu bispos, viveu padres, né? Um magoando o outro, um ferindo ao outro, de tal forma que afetou tanto o coração de Maria. E que aí Maria, ela vai dizer de novo que se encontra na 21ª estação, a igreja novamente, Jesus crucificado. Houve tantas mortes desnecessárias naquela época. Houve tanta discórdia porque o diabo, ele fez com que tudo aquilo acontecesse de uma forma arrasadora, achando que estaria vitorioso, achando que dessa forma ele tinha conseguido destruir a igreja. Mas a igreja permaneceu. O Papa ficou só. Muitos não seguiram caminhar com o Papa, principalmente os fiéis. Foi muito difícil para a igreja naquele tempo, mas a igreja, ela reestabeleceu, ela se ergueu novamente porque ela foi fundada por Jesus Cristo. E Maria vai dizer que aquele que permanece firme na oração jamais vai cair, e a igreja vai prevalecer no seu caminho, porque não é guiada por seres humanos, mas sim pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é maior do que qualquer um ser humano, pois ele é Deus, pois ele é poderoso, pois ele é o que une a sua igreja. Ele é o Espírito de amor. Ele é o coração da igreja, o que faz a igreja viver, o que faz a igreja estar viva até os dias de hoje. Ninguém jamais vai conseguir parar esse coração. Aí então a gente vê o que Maria vai dizer para nós, que houve aí a divisão do Evangelho. Houve aí uma divisão grande e que afastou muito dos fiéis. Martinho Lutero, ele faz a sua escolha
do Evangelho. A Igreja Ortodoxa, ela segue o mesmo Evangelho, ela segue a palavra, a Bíblia, da mesma maneira, é a mesma Bíblia trazida à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles não dividiram, não houve divisão, mas com Lutero já houve essa divisão. Ele tirou livros da igreja dizendo que foi escolhido por homem e que não era necessário, e que fez grandes mudanças em algumas partes, em alguns trechos, e mostrando às pessoas que ali seria uma verdade, mas a verdade dele. Ele interpretou da sua forma e de sua maneira. E hoje está dividida a igreja em várias igrejas luterinas, porque a Igreja Católica é uma só, se dividiu em duas, mas permanece fundada por Cristo, por Jesus Cristo. A Igreja Protestante, se são várias, fundada por vários fundadores. Não seguiu Lutero. Não é só a igreja de Lutero, mas hoje tem milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, com um evangelho dividido, com a verdade deles próprios, tirando a verdade do evangelho. Essa é a divisão que Maria está mostrando para nós hoje. E se a gente estudar o Apocalipse e ver ali aquele momento das igrejas, das 7 igrejas, o que elas estavam passando por aqueles momentos, a gente vai ver que a insídia do diabo a dividir a igreja caminha até os dias de hoje. Mas a igreja foi fundada sobre uma pedra, a pedra angular. E essa pedra angular é Jesus Cristo, é a nossa fé. E essa nossa fé, é preciso que a gente seja semente. E se preciso morrer por essa fé, morreremos como uma semente. Porque a semente plantada, ela morre para gerar a vida. E dessa vida vai vir a árvore, e da árvore os seus frutos. A vida continuará. Então por isso que Maria vai dizer, morrer para a vida. Não é morrer para a morte, morrer para a vida. Porque uma semente, ela morre para a vida, para gerar frutos. Possamos então compreender tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dentro da nossa igreja. A separação, aí que vem no cotidiano, que a gente vem transformando a nossa fé em apenas folhas secas, que ali o vento sopra e ela vai para onde quer. A gente precisa ter um fundamento, a gente precisa estar firme e ver que Maria, ela vai falar que a igreja, ela é singular, ela não é plural, ela é única. Não há divisão do corpo de Cristo. Cristo não pode ser dividido, o evangelho não pode ser dividido. A verdade não pode se transformar em uma meia mentira. E aí a gente vai vendo que a gente estamos vivendo esses tempos de estar dividindo e sendo dividido. Quando o Papa, ele falou aí pouco tempo
sobre os homossexuais, sobre os direitos dos homossexuais, muitos atacaram bastante o Papa, porque achavam, né, que a sua maneira, a sua verdade, e se colocava a sua verdade, mas não interpretava o que o Papa quis dizer. Para que a gente possa entender o que o Papa quis dizer, eu vou trazer um testemunho de um bispo que ele estava celebrando a missa e na hora da Eucaristia, de distribuir ali a Eucaristia, da comunhão, chegou um jovem homossexual, cabelos diferenciados e tão daquele jeito que quando nós olharmos assim, escandalizava a igreja. Então, quando ele chegou próximo para comungar, houve então repúdio. Pessoas ali repudiou, dizendo ao bispo que ele ia dar comunhão àquela coisa. O bispo para a comunhão. O jovem entra em choro e o bispo diz: o jovem quis sair e o bispo chamou e disse: aqueles que chamam esse jovem aquela coisa, o próprio Cristo o ama. Ele pode estar mais perto de Deus do que eu. Quem sou eu para julgar? Assim a gente vai vendo que o Papa, ele quer isso. Ele quer que nós respeitamos as pessoas na pessoa de Cristo, não pelo que o ato que ela faz ou o que ela deixa de fazer, mas pelo que ela é em Cristo. Maria vai dizer que é amando uns aos outros para que a gente seja uma só coisa. E que coisa é essa? Corpo místico de Cristo não separa. Corpo místico de Cristo não é dilacerado, não é mutilado, mas é inteiro, com todos os membros. Não podemos excluir o membro do corpo de Cristo. É assim que o Papa quer. E muitos comungam daquela verdade ali com o Papa, e depois dentro do seu coração está dizendo muitas outras coisas, não está comungando daquela verdade. Olha que isso é muito perigoso, como Maria vai dizer, porque o diabo pode trabalhar muito em cima disso e levar a pessoa à perdição, a levar pessoas à divisão e a dividir cada vez mais do que já está dividida a nossa igreja. E aí a gente vai tendo a noção da importância de estar na reflexão desse cenáculo de Maria, desse momento em que Maria traz para nós uma palavra de conforto, um caminho de esperança, um caminho de salvação. No Evangelho, Jesus, ele está pregando, ele está vindo de uma caminhada e não tem nem tempo para comer. Então, os próprios parentes de Jesus o preocupa com ele e acha que ele está louco, está fora de si. Como? Ele nem para comer e ele já sai pregando. Então esse momento de preocupação leva a ter uma divisão. Até se divide os próprios familiares de Jesus.
Mas Jesus, ele permanece ali. E quando ele é procurado pela sua mãe, aí é onde é que traz a divisão do Evangelho, e que muitos dividem o Evangelho por causa dessa passagem. Porque Jesus dá um parecer que ele repudia a sua mãe, e então permanece ali com aqueles, dizendo que aqueles que estão ali é que sua mãe e seus irmãos. E na verdade, Jesus está trazendo aqueles que estão fora da sua família para dentro da sua família. Ele está chamando aqueles que estão ali para ser acolhido dentro da sua família. Ele está chamando para a sua família. Ou Jesus, ele está dividindo ali a sua família? Não, ele está trazendo. E ele está falando também para aqueles outros familiares que eu chamo de louco, que a loucura está no Evangelho, a loucura está no amor de Deus. Ele está de vivenciar o reino de Deus aqui. Vivenciar o reino de Deus aqui realmente é uma grande loucura, porque jamais podemos amar sem o Espírito Santo, sem procurar, sem buscar. Porque olha só o que está acontecendo na mídia hoje. Se a gente for ver, é só ódio, divisão. Pessoas querendo tirar a vida de outro. Pessoas falando que o bandido bom é o bandido morto, enquanto que o bandido bom é o bandido convertido. Enquanto que o mal é apagado da vida dele. Enquanto que o amor e a prosperidade se revela nele, que é o próprio Cristo. Então essa divisão vem acontecendo nos dias de hoje. Esse é o terceiro sinal de Maria. E ela vai indicar o caminho que vai ser estar na oração, na penitência, na graça e na pureza. Quem é puro de coração jamais vai deixar que o ódio tire a sua pureza. Quem está permanente em oração jamais vai deixar de orar por aquelas pessoas que estão precisando de oração, que estão precisando ser convertidas. Jamais vai deixar de fazer penitência para que aquela pessoa venha a conhecer Jesus Cristo. Se é preciso, não assiste esses tipos de jornais, esses tipos de propagandas que vai propagando só o ódio. Desista dele, assiste outros que propagam o amor, a verdade em Cristo Jesus. Aquele que vai te trazer pureza de coração, aquele que vai te trazer a graça da palavra. Deixe de viver essas picuinhas, essas intrigas. Deixa de assistir aquilo que está levando você à divisão. Pare. Ouça Maria. Viva pela graça. Viva por esse caminho que ela está te mostrando. Não deixe a divisão entrar na sua casa, na sua família. Não deixe a divisão entrar no seu coração. Não deixe a divisão entrar no seu trabalho, no seu meio familiar, na sociedade em que você vive, na sua vizinhança, na sua comunidade. Faça igual está no Apocalipse. Deixa que a Igreja Apostólica Romana te ensine. Procure orientação aos padres, aos vigários de Jesus.
Deixe se abandonar no amor. Deixa viver o amor que Cristo quer para você, para a sua família. Se você não consegue amar, é porque falta mais oração, falta mais penitência, para que você possa entrar na graça. Para entrar nessa graça que Maria traz para nós hoje, é preciso silenciar para ouvir o que ela tem a nos dizer. E ela vai nos dizer: tendes abertura ao Espírito Santo de amor. Deixa que esse Espírito Santo vai fazendo você chamar Deus de Pai, vai fazendo você ser mais humano, vai fazendo você procurar esse caminho, o caminho de salvação. Deixe Maria agir na sua vida. Deixa que ela mesma vai te mostrar quando você precisar dizer sim. Pergunte para ela qual seria o seu sim. Pergunte para ela qual seria o seu não. Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, ore primeiro. Faça essa união com Maria e o seu Filho Jesus. Que jamais a divisão entrará em seu coração, na sua casa e no seu meio de convivência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima.